Você ouve. Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo acontece. Uma semana de sofismas, talvez até tenha sido comemorado aí algum evento relacionado à escola sofista, né? O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, decidiu falar a respeito do BRICS e particularmente do Brasil. E é interessante quando alguém que tem um cargo tão importante, ele é conselheiro econômico da Casa Branca, ou seja, do centro político do país mais poderoso, militar e economicamente. E quando se fala economicamente, isso inclui poderio tecnológico. E claro que poder militar e poder econômico resultam em poder político. Então, alguém que é conselheiro econômico do presidente dos Estados Unidos, esse é o fato, deve dominar os assuntos que aborda. Deve conhecer os assuntos a respeito dos quais trata. E a respeito dos quais aconselha o presidente dos Estados Unidos. Ele é um conselheiro. Mas Peter Navarro, numa entrevista ao Real America's Voice, um veículo de comunicação dos Estados Unidos, ele fez desfilar um rol de bobagens a respeito de assuntos concretos, né? De realidade. Não era ali um desfile de opiniões de Navarro sobre assuntos subjetivos, mas a maneira como ele vê situações concretas, objetivas, materiais. Navarro disse que o BRICS suga o sangue dos Estados Unidos com suas práticas comerciais desleais. E disse que a economia do Brasil está indo para o buraco com as políticas, disse ele, socialistas de Lula. Claro, qualquer pessoa que se interesse pelo assunto e que trate desse assunto com honestidade, nada mais que isso. Não precisa brilho intelectual, erudição, apenas honestidade e que tem algum interesse pelo assunto, sabe que Lula não é, não foi e não será socialista, que seu governo não é, e nem nos 2 primeiros mandatos, seu governo foi socialista. A não ser um tipo de socialismo com a chancela da Febraban. Isso aí. Que gosta muito da maneira como a economia é tratada nos governos Lula, os conceitos econômicos, as bases teóricas. Os podem querer alguém que dê outros passos em outras direções, mas não reclamam. Os lucros são recordes. E, pelo contrário, especificamente neste mandato, a economia sob o governo Lula, ela tem como fundamento um teto de gastos
que o governo se autoimpôs, já que estava liberado pelo Congresso. O Congresso percebeu que aquelas amarras iriam prejudicá-lo e prejudicar os parlamentares individualmente, na liberação de emendas, na obtenção de verbas para isso ou para aquilo. E verba é voto. Recurso é voto. Obra é voto. Então, disseram, não, parem com isso. Nada de teto de gastos. Faça aí um arcabouço fiscal para que a gente transforme em lei. Por isso que até hoje é chamado de arcabouço, embora já não seja arcabouço. É um programa fiscal. Muito ruim. E que tem a chancela do Haddad e, portanto, do Lula. O Haddad não tem autonomia para chancelar coisa alguma da qual o Lula discorde. Então, essa política econômica tem a assinatura do Haddad, da Simone Tebet, mas tem a assinatura do Lula. E não tem nada a ver com o que Navarro está falando, ou disse na entrevista. É uma política econômica com preceitos, conceitos e bases liberais. Há o problema fiscal que haverá com Lula, com Tarcísio, como houve com o Bolsonaro, e que é determinado pela dívida pública, que nenhum deles enfrenta. Por isso que o Haddad só fala em déficit ou superávit primários, e não déficit nominal. Superávit nominal hoje é uma utopia, né? Porque o custo da dívida não permite. Estamos falando de 1 trilhão por ano de juros. E uma dívida que vai passando de 8 trilhões de reais. Então não há nada de sério quando o Navarro fala em políticas socialistas. É uma cretinice, uma ignorância. Ou é uma mentira deliberada, ou é uma manifestação de uma ignorância atroz. E ninguém é obrigado a conhecer, ainda mais o que se passa no outro país. A não ser que o cargo que ocupa exija isso. E, ao fim, o senhor Navarro trabalha para o povo dos Estados Unidos, já que ele trabalha na Casa Branca, ele é remunerado pelo povo dos Estados Unidos. É um conselheiro, então ele precisa saber sobre o que vai falar. Conhecer os assuntos a respeito dos quais aconselhará o presidente da República. E o cara fala essas cretinices. Aí ele vem. A questão central é que nenhum desses países pode sobreviver se não vender para nós, ou seja, para os Estados Unidos. Vamos ver o que acontece. Não vejo como o BRICS pode se manter unido. E aí, olha a frase de um sujeito que é conselheiro econômico da presidência dos Estados Unidos. Oficialmente é conselheiro econômico da Casa Branca. Ele diz, não vejo como o BRICS pode se manter unido, já que, historicamente, todos se odeiam e se matam entre si. Temos aqui uma revisão da história contada por Navarro, que, repito, ou mente deliberadamente, ou é portador de uma ignorância atroz. E ninguém é obrigado a conhecer. A ignorância, muitas vezes, é uma maravilha. Há muitas situações em que é maravilhoso ignorar. Mas no cargo dele, ao assumir o cargo, ele tem a obrigação de conhecer profundamente os assuntos a respeito dos quais ele aconselhará o presidente da maior potência econômica e militar da Terra. Não há dúvida que há desconfiança histórica, até tiroteios na fronteira, coisa pontual, mas sim, entre Índia e China. Não há dúvida que a União Soviética, capitaneada pela Rússia, e a China
saíram de uma situação de apadrinhamento, aconselhamento, ajuda da União Soviética de Stalin para a China maoísta, passando pela crítica da China à desestalinização promovida por Khrushchev, e chegando à posição da União Soviética de não querer que a China desenvolvesse armas nucleares, e corretamente a União Soviética criticando o grande salto à frente organizado pelo Mao Tse-tung. Se afastaram até a inimizade, até tiroteios também na fronteira, e até que Mao ouvisse e seguisse o canto emitido por Nixon e Kissinger. É quando a China se aproxima dos Estados Unidos, passa, em certa medida, a fazer parte de sua esfera de influência. E isso tem muito a ver, depois da morte do Mao, da ascensão de Hua Guofeng, da reabilitação de Deng Xiaoping, com a reorganização da ordem socioeconômica chinesa, com elementos e conceitos e modo de produção capitalistas. Elementos, conceitos e modo de produção. E o Nixon até dizia: nós estamos construindo o nosso maior rival. Ele enxergou longe o que iria acontecer. Disse a respeito dos Estados Unidos em relação à China. Mas ele sabia que deveria tentar aproveitar a cisão entre China e União Soviética para atrair a China e tentar isolar a União Soviética. E Navarro falou sobre assuntos políticos no Brasil, falou sobre Bolsonaro, sobre o Supremo Tribunal Federal, enfim, as bobagens de sempre. Espero que todos já estejam vacinados. Navarro disse ainda que o BRICS enfrenta contradições históricas. Segundo ele, a Rússia se aproxima da China, mas Pequim reivindica o porto russo de Vladivostok e estaria colonizando a Sibéria por meio de imigração ilegal. As fantasias que a imprensa de quinta categoria reproduz são assumidas como verdadeiras por Navarro. O sujeito que aconselha Trump a respeito de assuntos econômicos parece não ter a menor ideia do que está acontecendo. O Trump perdendo a Índia e a Rússia. Aí ele falou aquele jeito Trump de expressar, para a sombria e profunda China, para a mais profunda e sombria China. E aí também, à sua maneira, disse que sejam felizes por muitos e muitos anos. Mas, basicamente, apesar de usar a pilhéria, Trump sabe que sim, a política dos Estados Unidos empurrou para próximo da China um país historicamente refratário à China, que desconfia da China e que tem uma relação, desde a ascensão do Modi e do nacionalismo hindu, tem uma relação muito amistosa com os Estados Unidos, que é a Índia. A Índia, que era muito mais próxima da União Soviética nos tempos da Indira Gandhi, com o Partido Nacionalista Hindu do Narendra Modi, ela está muito mais próxima dos Estados Unidos. É aliadíssima de Israel, que é aliado preferencial dos Estados Unidos. E acha que a China é responsável pelo programa nuclear do Paquistão, o grande rival da Índia, principalmente por causa da Caxemira e das raízes, né, do movimento de independência que fez
do subcontinente, ali no sul asiático, 2 grandes países, a Índia e a China, além do Bangladesh, que fazia parte do Paquistão e separou-se, a Índia e o Paquistão, além do Bangladesh, que separou-se do Paquistão. Então, o subcontinente no sul da Ásia, depois da independência, inúmeras diferenças, inclusive religiosas, entre hindus e muçulmanos, tudo isso veio à tona. Diferenças culturais entre povos com formações distintas, valores distintos. E a questão da Caxemira. Ora, tudo isso a Índia está colocando de lado porque se sente desrespeitada pelos Estados Unidos. 50% de tarifa porque está comprando petróleo da Rússia. A Índia poderia, como muitos fizeram, inclusive a União Europeia, inclusive o Japão, poderia colocar as 2 mãos ali, se tocando, ajoelhando-se e dizendo: pois não, Mr. Trump, o que devemos fazer para que sua ira não caia sobre nós? A Índia não fez isso. A Índia disse: eu compro o que eu quiser, de quem eu quiser. E pago com os meus recursos. Simples. E aí, desde 2018, Modi não ia à China. Foi à China. Participou da cúpula de Xangai e do grande desfile referente aos 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então Navarro não sabe o que diz. Mas, e o Brasil? Com a retomada do julgamento do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, em uma das intervenções da porta-voz do governo Trump, a Karoline Leavitt, ela foi indagada. E aí? O que o governo Trump pretende fazer a respeito do que está acontecendo no Brasil? Já que Trump algumas vezes manifestou contrariedade, inclusive associou o tarifaço e as sanções. Não nos esqueçamos, os Estados Unidos não estão apenas impondo tarifas, eles estão impondo sanções ao Brasil, embora nada comparadas aos embargos contra Cuba, Venezuela. Isso é outro nível de cerco, de esmagamento, de desrespeito, de covardia. Covardia. E o mundo só fala, não faz. É só solidariedade platônica. Mas o repórter Michael Schlemberger, da Public News, perguntou à senhora Leavitt se Trump estava considerando ações adicionais. E colocou na pergunta: dado que parece que vão resultar em uma condenação contra o presidente Bolsonaro. A porta-voz então disse: o presidente Trump não tem medo de usar meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Aquela salada, né? A lá Navarro. Faz uma salada. Pega sandices, liquidifica e apresenta como o cenário que oficialmente é reconhecido pela Casa Branca, pelo Departamento de Estado. E é fato que a senhora Leavitt já usou essa expressão em outras ocasiões. É um pouco resposta padrão. Falar em
presidente Trump não tem medo de usar meios econômicos nem militares. É um pouco resposta padrão, não era um anúncio de uma ação militar. Nos Estados Unidos, o porta-voz, ele tem uma autonomia que não é comum encontrar em outros países. Mas, até por isso, porque tanto que há coletivas, ele não sabe o que vai ser perguntado. Não é aquele porta-voz que chega, lê um documento autorizado, ou até um documento do presidente ou do primeiro-ministro, dependendo se é um sistema parlamentarista ou presidencialista, lê o que o presidente disse, o que o presidente quer, o que o primeiro-ministro disse, o que o primeiro-ministro quer, e não tem nada com aquilo, é apenas um porta-voz. Não está lá para debater as questões. Nos Estados Unidos, não. Porta-voz vai lá pro tablado, pro púlpito, e vem as perguntas. E muitas vezes ele emite opiniões. Claro, parte da premissa de que alguém inteiramente ou quase inteiramente sintonizado com as posições do presidente, então não pode ser porta-voz. Mas por ter essa liberdade, essa certa autonomia, muitas vezes o porta-voz fala e depois é desautorizado. Vem o presidente ou um secretário e diz: não é essa a posição do presidente. Acabou o assunto. Não houve isso. Trump não botou reparo. Não fez qualquer ressalva. Não tocou no assunto. Portanto, deu como tendo sua voz, por intermédio da Leavitt, dizendo o que ele pensa a respeito desse assunto. Mas por quê? E aí, claro, porque o Eduardo Bolsonaro, é porque o neto do Figueiredo. Não. Isso, claro, se encaixa no cenário que ele quer. E mais do que Trump, há corporações incentivando esse discurso. E aí, Panamá, Venezuela, a sujeição completa de El Salvador e da Argentina, do Equador, do Paraguai. Equador e Paraguai. Trump já decidiu, quero bases militares nesses países. E assim será. A pressão, ainda caracterizada como guerra psicológica contra a Venezuela, mas com elementos combustíveis, né? Coisa pode ser do controle a qualquer momento. Um incidente, um erro de cálculo, um avião abatido. E, segundo Maduro, a promessa feita pelo fanático Marco Rubio a Maria Corina e ao Edmundo Gonçalves de que em breve eles estarão no poder. Além do wanted, do procura-se, do prêmio de 50 milhões de dólares para quem facilite a descoberta do paradeiro. Todo mundo sabe onde está o Maduro, né? Palácio Miraflores, Caracas. Mas é para tentar incentivar alguma aventura militar interna, para que militares falem: opa, 50 milhões de dólares? Eu vou derrubar esse cara. Vou entregar na bandeja. E o Brasil é especial pelo tamanho, importância econômica, importância política na região. Uma importância, aliás, que o Brasil não se dá, né? Não usa
Pelo contrário, tem um receio tremendo de desagradar aos Estados Unidos. Como ficou claro no episódio da expectativa de que a Venezuela entrasse para o BRICS. E aí vem a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que não tem embaixador, o encarregado de negócios, e que talvez por isso se sinta ainda mais à vontade para desrespeitar o Brasil. Cá entre nós, não fosse a embaixada dos Estados Unidos e esse encarregado de negócios, esse encarregado de interesses dos Estados Unidos no Brasil, já teria sido expulso do Brasil. Mas é a embaixada dos Estados Unidos. E é preciso um pouquinho de coragem. Não muita. Motivos não faltam. E a embaixada, esta semana, inclusive, fez ameaças diretas a juízes brasileiros. Não é só Alexandre de Moraes, não. E voltando a falar em medidas cabíveis e falando em liberdades fundamentais minadas, está numa postagem publicada nas redes sociais da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E não é a primeira vez. Alô. Todo este ano houve recados desse tipo. Ao Judiciário brasileiro, ao Executivo brasileiro, ao Congresso brasileiro. Tratativas com governadores que não têm essa autonomia de tratar de questões que, ao fim, são parte de política externa. Atribuição exclusiva do governo federal. É o que diz a Constituição. Sim, a Constituição. Mas não estão nem aí. E a cada ousadia, descobrem a falta de reação. Essa gente não para de sugerir, por exemplo, que o Brasil deixe de fazer isso para fazer aquilo. Reduza as relações com a China, com a Rússia e se aproxime dos Estados Unidos, que o Brasil tem de fazer uma escolha. Sendo que os Estados Unidos têm na China um parceiro comercial inarredável, fundamental para a economia dos dois países, da China e dos Estados Unidos. Mas se sentem com o direito imperial de decretarem: Índia, pare de comprar petróleo da Rússia. Brasil, se afaste da China. Brasil, queremos suas terras raras, seus minerais críticos, queremos uma base na Amazônia, teremos uma na sua fronteira com o Paraguai. E gostamos muito de ver nossa bandeira em suas avenidas.